Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Mobilete e o filme de hoje foi sugerido por minha amiga Renata, mãe do Pedro, Bruno e do Levi, a mulher que tem mais influência sobre o conteúdo que é assistido aqui em casa. O Mistério de Marilyn Monroe, gravações inéditas, parece sugerir aí a apresentação de informações até então desconhecidas do grande público que teriam vindo à tona a partir da revelação destas gravações. Que gravações são estas e o que o documentário apresenta, a gente comenta depois da vinhetinha. Marilyn and the truth. It's like going into the lion's den. Marilyn Monroe foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores ícones do cinema norte-americano em Hollywood, principalmente na chamada Era de Ouro, ali entre o final dos anos 40, toda a década de 50 e começo dos anos 60, quando ela atuou muito frequentemente, fez diversos filmes, chegou inclusive a ser premiada por alguns deles. Nascida Norma Jean, Marilyn Monroe se tornou um símbolo sexual nos Estados Unidos, objeto de desejo de muitos homens e de inveja e admiração de muitas mulheres. E sua morte, ocorrida em agosto de 62, estaremos aí completando esse ano 60 anos, sempre esteve envolta em mistérios, desafiando aí uma série de teorias conspiratórias que chegam aos mais altos escalões e que envolvem as mais controvertidas hipóteses sobre o que de fato teria acontecido. O filme que está na Netflix é integralmente baseado nesse livro aqui do escritor Anthony Summers, que foi lançado nos anos 80, ali meados dos anos 80, logo após a reabertura da investigação sobre as circunstâncias da morte da Marilyn. Ele, àquela altura, passou a entrevistar uma série de pessoas que tinham convivido com a atriz, pessoas de seu círculo mais íntimos, funcionários, pessoas que haviam trabalhado com ela, assim como as pessoas que tiveram, de alguma forma, conhecimento ou contato por ocasião de sua morte. Então, Anthony Summers gravou todas essas entrevistas e mantinha todos esses registros em sua casa. A diretora Emma Cooper, quando entrevistou o Anthony Summers por conta de um outro documentário que ela estava produzindo, no caso o documentário sobre o desaparecimento da menina Madeleine McCann, descobriu que o Summers tinha todo esse material guardado ainda em casa e resolveu não só ler o livro, como decidiu produzir esse documentário que, como dito, é integralmente baseado nas teorias que foram defendidas pelo Summers neste livro de 1985. In 1982, Los Angeles reopened the case of Marilyn Monroe's death. After 20 years, it's time to clear up this case once and for all. Do ponto de vista da obra de entretenimento, o documentário é bem interessante. Inclusive, ele usa um recurso dramático muito diferente, né? As gravações originais feitas pelo Summers são apresentadas ao espectador através de reproduções dramatizadas feitas por atores, dando a impressão de que ali estariam os interlocutores que conversaram com o mesmo. E a partir dali vai sendo então desenvolvida toda a teoria, todas as teses que o Summers defende em seu livro. Eu estou enfatizando que todo o material desse documentário é baseado na obra do Summers porque a Marilyn é uma das personalidades que tem dezenas de biógrafos. Sua vida já foi revirada pelo avesso por diversos dele, e existem diversas teorias em torno das circunstâncias de sua morte que caminham num sentido ou em outro. As próprias ideias do Summers não são exatamente originais. No início dos anos 70, esse livro aqui já especulava do possível acobertamento das circunstâncias da morte que teria vindo do alto escalão do governo ou mesmo pelo FBI, as suas supostas ligações com partidos de esquerda, além de uma ordem de acobertamento que teria partido aí da Casa Branca. O que o documentário omite do grande público é que existem outros biógrafos que refutam aquelas conclusões feitas pelo Summers, assim como também omite o fato de que as conclusões da investigação havida em 1980, né, nos anos 80, chegaram às mesmas conclusões da investigação ocorrida após a morte da Marilyn. De fato, ela morreu em razão do abuso excessivo de tranquilizantes, né, de frasco para dormir, só não se sabendo se essa questão foi acidental ou se foi realmente um suicídio. Algumas das questões são, de certo modo, incontroversas, né? O fato dela ter um caso com os irmãos Kennedy, parece ser ponto pacífico, assim como existe realmente algumas distorções
quanto a hora do registro da morte da Marilyn com o que de fato aconteceu naquela noite. Esses 2 livros aqui, escritos por autores que têm aí um maior rigor acadêmico, colocam mais ou menos a casa em ordem, né, e separam o que é mera especulação, o que é boato, né, fala de gente que ouviu dizer, do que é fato comprovado. O fato é que mesmo 60 anos após a sua morte, a Marilyn Monroe continua despertando muito interesse do público, inclusive está em fase de produção aí um filme que vai ter a Ana de Armas encarnando a Marilyn e deve ser lançado ainda em 2022, né, aproveitando aí o marco de 60 anos de sua morte, e que, segundo eu li até agora, também é muito focado na vida sexual da Marilyn, né? Enfim, de todo modo, o documentário é muito interessante, né? Vai realmente cumprir a função de entretenimento, mas existem seguramente outras obras muito mais informativas. E a gente termina o documentário com a sensação de que ele prometeu mais do que entregou. Mas se você não conhece absolutamente nada sobre a vida da Marilyn Monroe, fica aí a dica do Mobilete para assistir esse filme. And I indeed found out things which had not been found out before. I like to stay here and now. Fame is fickle.